6h58. Repita. 6h58. Olá, bom dia você com o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 17 de janeiro de 2023. Hoje é o Dia Mundial do Pizzaiolo, Dia dos Tribunais de Contas do Brasil. Vivemos o verão brasileiro em São José dos Campos agora, igualzinho a ontem, 22 graus. Ouça o Jornal da Manhã no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos, também nossa página no Facebook, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O governador em exercício, Felício Ramute, participa hoje da primeira reunião extraordinária do Conselho de Desenvolvimento da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, que acontece daqui a pouco no CEF, em São José dos Campos. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. IPTU 2023 tem novo posto de atendimento em São José dos Campos, no térreo do Paço Municipal. Pai é morto a tiros ao defender filho durante briga de trânsito em São José dos Campos. Jacareí aplica pesquisa sobre a percepção do turismo na cidade. Caixa Econômica abre inscrições para o processo seletivo de estágio. Consumidores e instituições beneficentes têm mais de 32 milhões de reais em créditos da nota fiscal paulista. Saúde distribui 740 mil doses da Coronavac para vacinação de crianças. Abel diz que Palmeiras precisa contratar após a saída de Danilo. Neymar recebe a pior nota após derrota do PSG no campeonato francês. Está no ar o Jornal da Manhã. 7 horas. Repita. 7 horas. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas, realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7 horas, 3 minutos. Repita. 7:03. O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias, assinou ontem um decreto que regulamenta a utilização de cabos e fios nos postes da cidade. Ele estabeleceu um prazo de 90 dias para que as empresas responsáveis se organizem e resolvam essa situação, que, segundo ele, virou uma bagunça. Falar um pouquinho com vocês agora sobre um decreto de regulamentação que eu estou assinando agora, neste momento, que regulamenta a utilização de cabos e fios nos postes da cidade. A gente percebe aí uma bagunça. Agora virou almoxerifado também. Deixam agora os cabos enrolados lá, os que não se utilizam ficam enrolados nos postes. Além de ser muito feio, fica parecendo uma desorganização, uma poluição visual. Então tem um decreto que estou assinando neste momento, dando um prazo de 90 dias para que as empresas responsáveis, seja a concessionária de energia da nossa cidade, juntamente com as empresas de telefonia, de cabos, de rede, de dados, também se organizem e resolvam este problema na nossa cidade. Se não, tem um prazo aqui previsto no decreto. Vou publicar aqui para que todos tenham ciência. Também multa para quem não cumprir, para que a gente possa regularizar essa situação, porque da forma que está, fica com uma característica de irregular, de bagunçado, de que não tem dono. E a gente precisa colocar um pouco de organização nessa história. Bacana essa atitude do prefeito, né, Giovana? Porque realmente São José dos Campos está muito... São José não, né? As cidades do Brasil estão muito feias com relação a essa afiação que está exposta aí, né? Clemente, eu ando bastante pelas ruas da cidade, em vários bairros de São José dos Campos, e eu vou falar para você, já vi coisas que... Quando você olha, você fala, não, é inacreditável o que essas empresas fazem. Enrolam, como o prefeito comentou aí, fios e mais fios. Até então não tinha decreto, tinha lei, então deita e rola, né? Exato, e fica aquele negócio, né, pendurado, horroroso, como perigoso. Como diz o prefeito, né? Virou almoxarifado, né? Exato. Os postes da cidade viraram almoxarifados dessas empresas que não estão nem aí pro visual, né? Impressionante isso. Fala em tecnologia, fala em limpeza, fala em meio ambiente, mas fica lá a fiação pendurada. É um absurdo isso, né? Não só questão de visibilidade, mas questão de risco também para os moradores, né? Porque realmente tem, como a Giovana comentou, a gente tem postes, por exemplo, próximo da onde eu moro, tem pelo menos uns 4 cabos que estão pendurados do poste, chegando quase até o chão, exatamente nesse contexto aí que o prefeito colocou de almoxarifado, né?
vai colocar ordem na cidade e nessa... Primeiro que já é muito feio, porque tem a ligação, assim, às vezes tem um poste, tem 20 fios. Ou até mais. Né? Começa o fio até começa a dar faz uma barrigada, né, que eles falam, de tão pesado que fica. Mas além desse visual horroroso, ainda largar lá, não dá, Agora, né? vamos ter que cobrar o prefeito aqui, porque realmente 90 dias, acho que é um prazo curto, e as empresas vão ter que correr muito, né? Agora, é curto no nosso entendimento, mas tem que ser, já devia ter sido feito há muito tempo. Uma outra coisa que agora tem que levantar também é essa poda de árvores em forma de gancho de estilingue, né, Eloy? Acho que também é horrível também, e as árvores é uma ajuda. Acaba com o visual da cidade, Exatamente. né? A gente já falou sobre isso aqui, Clemente, e realmente, e na minha opinião, as empresas dizem que fazem esse tipo de poda, né, para tirar dos fios, exatamente. Sim. Dos fios, os galhos e tal. Do fio. Só que eu acho que, por exemplo, com um vento forte, o que acontece? Essa árvore vai perdendo a sua força, né? Porque fica aquele negócio perde horroroso. A sustentação, né? Perde a sustentação. Não adianta nada. Agora, outra coisa que eu estou analisando também, eu acho que essa decisão do prefeito Anderson vai virar como uma forma dos outros prefeitos referência, né? A mesma atitude, né? Vai virar uma referência, com certeza. Referência. Eu acho que o grande problema resume-se a 2 fatores. Primeiro, realmente o fazer logo, né? Então, por exemplo, no caso das árvores, qual é o problema? O problema é que o galho está batendo no fio, vai lá e corta onde está batendo. Não existe um planejamento, é a lei do mínimo esforço. E a questão financeira também, né? Porque a gente sabe que fazer bem feito custa um pouquinho mais, né? Mas eles ganham muito, né? Então, esse é o ponto. Na verdade, é o lucro. Gastar, exatamente, esse é o ponto. É maximizar o lucro. E o resto, dane-se. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou ontem um reajuste de quase 15% no peso salarial dos professores. Ele passará de R$ 3.800 para R$ 4.400. Segundo o MEC, a portaria que estabelece o novo piso vai ser publicada ainda nesta semana no Diário Oficial da União. A lei do piso salarial dos professores, sancionada em 2008, estabelece que o reajuste deve ser feito anualmente no mês de janeiro. Em 2022, o reajuste para os professores foi de 33,24%. O piso salarial é definido pelo governo federal, mas os salários da educação básica são pagos pelas prefeituras e pelos governos estaduais. E geralmente não repassa os valores, né? Infelizmente é isso que acontece, né? Então, aumenta 40%, a pessoa fica feliz da vida. Na hora que vai pegar o olerite dele, tá 5%, tá 7%, não tem aumento e vai empurrando com a barriga e tá tudo bem. Essa é a realidade. A Defesa Civil emitiu um alerta para o risco de chuvas intensas e contínuas nesta semana em cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte. De acordo com o alerta, a previsão é que chuvas intensas devem atingir a região entre hoje e sexta-feira. O Vale pode registrar acumulado de chuvas de até 120 milímetros. No Litoral Norte, a estimativa é menor, com um acumulado de 70 milímetros. Segundo a Defesa Civil, as chuvas fortes serão acompanhadas de raios, ventos e granizo. E há risco de deslizamento, desabamentos, alagamentos, enchentes e ocorrências relacionadas a raios e ventos. O concurso da Câmara Municipal de São José dos Campos para auxiliar legislativo foi retomado com a publicação da classificação definitiva ontem no Diário Oficial Legislativo. O certame estava suspenso desde 10 de junho, aguardando julgamento de mandado de segurança que requeria anulação de uma questão da prova aplicada em 1º de maio do ano passado pela VUNESP. O pedido de anulação foi negado e a decisão transitada em julgado, não cabendo mais recorrer. Conforme edital, são 21 vagas para o cargo de auxiliar legislativo que exige ensino fundamental completo. Uma vaga é reservada a pessoas com deficiência. Dos 12.900 inscritos, 8.400 prestaram a prova e 6.000 se classificaram, sendo 5.900 na concorrência geral e 49 pessoas com deficiência. E a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, realizou uma assembleia extraordinária ontem e votou pela aprovação da destituição de
de Josué Gomes da Silva do cargo da presidência da entidade. Entretanto, o grupo que defende a permanência do executivo no cargo afirma que a decisão não tem validade. A votação ainda terá de ser registrada em cartório. A expectativa é de que o atual presidente recorra à justiça. O placar final ficou em 47 votos favoráveis à interrupção do mandato de Josué contra 1 voto pela sua continuidade, com 2 abstenções. Até que a votação aconteça, quem assume o comando da federação é Elias Miguel Haddad, já que o estatuto prevê que o vice-presidente mais velho seja o comandante interinamente até que a direção aponte o nome do próximo presidente. Os nomes favoritos a assumir a entidade a partir do próximo pleito são os de Rafael Cervoni Neto, Danhosp e Marcelo Campos Neto. Ao todo, a Fiesp conta com 116 sindicatos e 86 destes assinaram pedido para a realização da votação para possível interrupção do mandato de Josué, que havia sido eleito em janeiro de 2022 com 97% dos votos, substituindo Paulo Scaff, que esteve à frente da corporação por 17 anos. A gente tentar explicar aqui, porque realmente é uma pancada isso aí na Fiesp, porque até então trocaram Paulo Scaff, que estava lá 17 anos, também bastante tempo, mas tinha o domínio do negócio, essa é a grande realidade. Ele militava em todas as áreas, em todas as frentes, em todos os partidos, ele era um político também, e diga-se de passagem, um político atuante, e agora tiraram o Paulo Scaff e colocaram o Josué. Ele, na verdade, para quem não se lembra, o Josué, ele é filho, Josué Gomes da Silva, ele é filho do ex-vice-presidente nos 2 mandatos do presidente Lula, atual presidente Lula, nos 2 primeiros mandatos, então, o do José de Alencar, e agora foi colocado para fora. Agora, em um ano, de 97% dos votos, ter 47 votos contrários à sua permanência na Fiesp, é muita coisa. E a partir de agora, a Prefeitura de São José dos Campos passa a realizar o atendimento do IPTU 2023 também no auditório do andar térreo do Paço Municipal. No local, os contribuintes podem protocolar pedido de revisão, redução e isenção do imposto, além de solicitar a segunda via do carnê. Os contribuintes que tiveram direitos a estes benefícios, revisão, redução e isenção, devem fazer a solicitação até o vencimento da primeira parcela do imposto. Com isso, no primeiro subsolo, o atendimento continua para solicitações de parcelamento de dívidas anteriores, além de outros serviços. Os contribuintes que fizeram adesão ao IPTU digital no ano passado estão recebendo o carnê pelo e-mail cadastrado. E quem fizer o cadastro neste ano passará a receber a partir de 2024. O carnê do IPTU em São José este ano tem um novo formato, reunindo todos os boletos em apenas uma folha. A distribuição dos 260 mil carnês iniciada na semana passada continua a ser feita. Quem não receber o documento pode emiti-lo pelo site da Prefeitura ou comparecer ao andar térreo do Paço. O valor do IPTU pode ser pago à vista em cota única com desconto de 7,5% ou parcelado em até 10 vezes. O vencimento da cota única e das parcelas é entre os dias 13 e 17 de fevereiro. Um homem de 51 anos morreu após ser baleado durante uma briga de trânsito na madrugada de ontem em São José dos Campos. O crime aconteceu no bairro Campos dos Alemães. A vítima tentou defender o filho, que discutia com outro condutor de moto, depois de um deles danificar o veículo do outro em uma ocorrência. O motociclista se irritou e efetuou 4 disparos. Ele fugiu em seguida e ainda não foi encontrado pela polícia. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, o homem chegou a ser socorrido ao pronto-socorro municipal, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu na unidade de saúde. O caso está sendo investigado. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, aqui na região de São José dos Campos, Jacareí, Caçapava, Taubaté, segue com trânsito fluindo bem. Já a partir de Guarulhos, tráfego com lentidão na altura do quilômetro 207, na pista expressa no sentido São Paulo, e o problema por lá, segundo informa a concessionária, é o excesso de veículos. Tem lentidão também na marginal, obras na pista nos quilômetros 214 e também no 218, no sentido São Paulo, também deixa o trânsito
trânsito complicado nesta manhã, e mais um ponto pela pista marginal aí no trecho de Guarulhos, quilômetro 220, também tem lentidão agora. Nesse 220 o problema é o excesso de veículos. A chegada a São Paulo neste momento pela Dutra, segundo informações da concessionária que administra a rodovia, embora com trânsito intenso, segue sem complicações para o motorista. Rodovia Ailton Senna também tem trânsito fluindo com lentidão no trecho de Guarulhos, no sentido São Paulo, a partir do quilômetro 23. E o problema por lá também é o excesso de veículos. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas também, trânsito fluindo bem, tem sol, ótima visibilidade aí pela Floriano. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, segue também com trânsito normal nesta manhã, embora alguns trechos aí do Oswaldo Cruz ainda com tempo um pouco nublado, mas vai melhorando. Grande parte da Oswaldo Cruz também com ótima visibilidade com sol. A mesma condição, inclusive, na rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. Trânsito livre, tempo parcialmente nublado. No trecho de Planalto ainda tem pontos isolados com neblina, mas tirando esses pontos aí, ótima visibilidade, já tem sol no restante da rodovia dos Tamoios. O motorista apenas deve ficar atento que a Tamoios ainda tem obras. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem com tempo normal de espera, aproximadamente 30 minutos para embarque em ambos os sentidos, e tem tempo bom neste momento, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7:16. Repita. 7:16. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139-2230. 7h20. Repita. 7h20. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Jacareí está aplicando até o fim de janeiro uma pesquisa online com os moradores para saber a percepção do turismo na cidade. O formulário reúne cerca de 30 perguntas e pode ser respondido em poucos minutos de forma online até o dia 29 de janeiro. Os questionamentos são para saber a opinião dos munícipes sobre o turismo nos diversos segmentos. A pesquisa conta com a participação de estâncias turísticas e municípios de interesse turísticos MITs do estado, como é o caso de Jacareí. Com base nos resultados, será possível medir a satisfação em questões específicas, além de planejar o futuro das ações, programas e iniciativas, tanto da Secretaria de Estado quanto das secretarias municipais. Para mais informações, os munícipes podem entrar em contato com a Diretoria de Turismo pelo telefone 12-3955-9177. E São José dos Campos está realizando 2 obras de drenagem para disciplinar as águas na cidade. A medida foi necessária devido às constantes chuvas do final do ano e nesta primeira quinzena de janeiro. Uma das obras, que deve terminar em fevereiro, é da escada hidráulica do Pinheirinho, no Pinheirinho dos Palmares, na região sudeste. A erosão foi causada por uma enxurrada que fez descer parte de uma área. Estão sendo usados 28 metros cúbicos de gabião na escada, que tem 4 metros de altura por 2 de largura. A outra obra de drenagem deve terminar esta semana. É uma contenção na beira do córrego no bairro Pousada do Vale, na região leste, cuja estrutura desmoronou devido à chuva. Início de ano tem IPVA, tem IPTU, matrículas escolares e também imposto de renda. Confira quem terá de declarar imposto de renda este ano. Quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 ao longo do ano de 2022 terá de acertar as contas com o leão. Os ganhos acumulados incluem salários e aposentadoria. A Receita Federal não divulgou as regras para a declaração do Imposto de Renda 2023, referente ao exercício do ano passado. Mas o que já se sabe é que os limites de dedução não foram alterados, nem houve reajuste na tabela por faixas de renda.
Desta forma, até o momento, valem as mesmas normas do ano passado, segundo especialistas. Vale lembrar que a base de cálculo para isenção mensal no ano passado foi de R$ 1.903,98. Portanto, quem recebeu até esse valor em cada mês estará isento este ano de apresentar a declaração. Aposentados e pensionistas têm direito a um limite extra de isenção sobre os benefícios previdenciários. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h23. Repita. 7h23. E a Embraer anunciou ontem a venda de 15 aeronaves E195-E2 em contratos avaliados em $1 bilhão. O cliente não foi revelado pela fabricante de aeronaves brasileira. Segundo a Embraer, o pedido será adicionado à carteira do quarto trimestre de 2022. E a Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo, Cefaz, liberou ontem R$32 milhões em créditos aos participantes cadastrados na Nota Fiscal Paulista. O valor é referente às compras e doações de cupons fiscais realizadas em setembro de 2022. Desse total, R$14 milhões e 900 mil serão creditados para as pessoas físicas que estão cadastradas no programa e solicitaram a inclusão de seu CPF nas notas fiscais nas suas compras. Outros R$16 milhões e 900 mil serão liberados para as entidades beneficentes de todo o estado, que poderão utilizar esses recursos para investimentos e melhorias de suas atividades. Para transferir os recursos para uma conta corrente ou poupança, basta utilizar o aplicativo oficial da Nota Fiscal Paulista pelo tablet ou smartphone, digitar o CPF ou o CNPJ e senha cadastrada e solicitar a opção desejada. Os valores serão creditados na conta indicada em até 20 dias. Os créditos da Nota Fiscal Paulista permanecem à disposição dos consumidores por 1 ano a contar da liberação. O Ministério da Saúde revogou ontem uma série de portarias do governo anterior. Dentre as portarias revogadas está a que criava exigências para a retirada de medicamentos pelo programa Farmácia Popular, obrigando a apresentação de prescrição médica eletrônica. A avaliação do novo governo é que a medida, que também não havia sido pactuado com estados e municípios, poderia dificultar o acesso da população a medicamentos. Também foram revogadas portarias que, na visão do Ministério, promoveram retrocessos nos cuidados da saúde reprodutiva e sexual das mulheres. As revogações levaram em consideração também sugestões do Grupo de Trabalho de Transição de Governo no fim do ano passado. A portaria que instituiu o Fórum Permanente de Articulação com a Sociedade Civil, sem a participação do Conselho Nacional de Saúde e sindicatos que representam as categorias da saúde, também foi abolida. A pasta deve avaliar um novo ato que contemple todos esses representantes para ampliar o diálogo com a sociedade. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a terça-feira vai ser de sol, mas haverá também aumento de nuvens ainda agora pela manhã em toda a região. Podem ocorrer pancadas de chuva à tarde e também à noite no Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Essas pancadas podem ser fortes. Quente, muito quente. Máximas para hoje. São José dos Campos deve chegar aos 30 graus. Caraguatatuba, 31 graus, máxima prevista para hoje. E nem Campos do Jordão escapa. Máxima para Campos hoje deve chegar aos 26 graus. Nesse momento, em São José dos Campos, temos 23 graus. 7h26. Repita. 7h26. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. 7h29. Repita. 7h29.
O prazo final para agendamento da perícia médica para emissão de laudo de isenção de IPVA-PCD no Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo termina em 28 de fevereiro de 2023. Os proprietários que já tinham a isenção de IPVA em 2021 e 2022, com veículo de valor igual ou inferior a R$70 mil e que não trocaram de carro, estão automaticamente dispensados de pagar o IPVA 2023. Já os veículos com valor entre R$70 mil e R$100 mil terão que pagar apenas o valor proporcional de 4% sobre a diferença. Caso o valor do veículo seja de R$85 mil, de acordo com o cálculo proporcional, o imposto será sobre os R$15 mil acima da isenção, ou seja, o pagamento devido será de R$600. As pessoas com deficiência que adquiriram novos veículos ou realizaram troca do carro em 2022, de acordo com a lei, devem fazer o pedido de isenção no sistema de veículos CIVEI da Secretaria de Estado da Fazenda. Mesmo que a data da perícia seja marcada para depois do dia 28 de fevereiro de 2023, o IPVA ficará suspenso até a decisão final do pedido de isenção. O INCOR, Instituto do Coração, recebeu recursos para a continuidade do projeto de desenvolvimento da vacina em formato de spray nasal para o combate à Covid-19. O aporte de R$30 milhões foi aprovado pelo Ministério da Saúde e permitirá que a pesquisa avance para a fase de produção de doses para os testes clínicos em humanos. Segundo o professor Dr. Jorge Calil, diretor do Laboratório de Imunologia do INCOR, a liberação desse recurso significa um impulso muito grande no desenvolvimento dessa vacina nacional. Agora o projeto avança para os testes clínicos em voluntários. Neste momento, o INCOR está em tratativas com fabricantes internacionais para a produção de doses do imunizante, seguindo normas de boas práticas de fabricação e escala industrial. Com o fechamento desse acordo, será feito pedido de autorização na Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para dar início às fases 1 e 2 dos testes clínicos em humanos, que irão analisar a segurança, a resposta imune e o esquema vacinal, a dose. O desenvolvimento brasileiro feito pelo INCOR de uma vacina em formato de spray nasal é inédito no mundo, não apenas pela sua forma de administração pelas narinas, mas também pelos componentes derivados do vírus que ele utiliza para a imunização e pelo veículo que os transporta, nanopartículas. E com o propósito de aumentar as exportações dos produtos brasileiros, o ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, propôs que seja trabalhada a simplificação do procedimento de habilitação de estabelecimentos para exportação de produtos de origem animal. A intenção é que as empresas contem com um processo pré-definido que permita uma tramitação mais célere. A proposta foi apresentada pelo ministro após reunião com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, a Apex Brasil, na busca de ampliar o comércio exterior de estados com menor participação no mercado internacional. Para comercializar seus produtos para outros países, a empresa deve estar devidamente habilitada, seguindo os procedimentos de trânsito e certificação sanitária estabelecidos em portaria. E o vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSB, que também é ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, disse ontem, durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, que uma das metas da reforma trabalhista é acabar com o imposto sobre produtos industrializados, o IPI. O objetivo é trocar o IPI pelo IVA, Imposto de Valor Agregado. Alckmin participou do primeiro encontro da direção da Fiesp neste ano, a convite de Josué Gomes da Silva, que é o presidente da federação. O tema do encontro foi a reindustrialização do país. O vice-presidente disse ainda que o Brasil não cresce por falta de produtividade e afirmou que quer aumentar a competitividade com outros países a partir de desburocratização, acordos internacionais, redução de juros básicos, investimentos em inovação, logística e reforma tributária. Alckmin informou também que o governo federal não pretende revogar nem a reforma trabalhista, nem a da Previdência. Na verdade, agora é ex-presidente, né? Porque até então ele estava presidente, Josué estava presidente da Fiesp. E ontem ele foi afastado com a votação dos seus associados da Fiesp, né? Então, e na verdade também o Josué também havia sido convidado para ocupar a pasta que hoje ocupa o vice-presidente Geraldo Alckmin, mas ele não aceitou.
Vamos então aos indicadores econômicos. O dólar comercial aqui no Brasil fechou a sessão de ontem com alta, subiu 0,83% e terminou o dia cotado a R$5,14. Já o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira B3, que reúne as empresas mais negociadas, encerrou com queda de 1,54% aos 109.212 pontos. As ações das Americanas fecharam em queda de 38,41%. Aliás, afetou também os investidores do Nubank. Euro fechou cotado a R$5,57, com alta de 0,74%. Os mercados dos Estados Unidos não operaram ontem devido ao feriado de Martin Luther King. Na semana passada, no entanto, as bolsas de Nova York acumularam ganhos de 2% a quase 5% após dados mais fracos de inflação, que acabaram reforçando expectativas de que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, vai dar uma moderada no ritmo de elevação dos juros por lá. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h39. Repita. 7h39. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. E Abel Ferreira avisou após a estreia do Palmeiras no Campeonato Paulista que será necessário contratar um meio-campista com a saída de Danilo para o Nottingham Forest da Inglaterra. A diretoria ainda não tem uma negociação avançada, mas desde o fim do ano tem feito consultas e sondagens a potenciais reforços. Até agora, o Verdão não contratou nenhum jogador. Um alvo é Matheus Henrique do Sassuolo da Itália. E o São Paulo acertou a contratação de David do Internacional por empréstimo. O clube vai pagar R$1.200.000 e o acordo terá opção de compra. Elogiado e pedido pelo técnico Rogério Ceni, o atacante de 27 anos agora cumpre os passos finais de exames e assinatura de vínculo para virar reforço de forma oficial do tricolor paulista. E o atacante Ángel Romero pode reestrear pelo Corinthians na quarta-feira. O paraguaio foi inscrito no Campeonato Paulista e está apto para enfrentar o Água Santa na Neoquímica Arena. Como demorou a ter o contrato regularizado, Romero não pôde atuar na primeira rodada da competição no último domingo, quando o Timão perdeu por 1-0 para o Bragantino. O camisa 11 é o artilheiro do atual elenco alvinegro, ao lado de Paulinho com 38 gols e está a 3 de igualar Jô como o maior goleador da Neoquímica Arena. Ele já marcou 27 vezes no estádio. E sob nova direção, o Chelsea mostrou que falta de dinheiro não vai ser problema na gestão de Todd Boehly, dono do clube. Com a contratação do ucraniano Modric, o time londrino chegou a mais de 425 milhões de euros gastos e quebrou recorde de dinheiro investido em reforços em apenas uma temporada. E o Flamengo já conheceu o caminho que poderá levar ao bicampeonato mundial. O rubro-negro estreia na competição no dia 7 de fevereiro contra o vencedor do confronto entre Al Hilal e Casablanca. Se for campeão, o clube carioca receberá uma bonificação de 25 milhões e meio de reais da Conmebol. Alejandro Domingues, presidente da entidade sul-americana, prometeu um prêmio de 5 milhões de dólares caso o Flamengo, representante do continente, consiga o título mundial. E LeBron James fez história mais uma vez. O rei da NBA se tornou o segundo jogador da liga a chegar na marca de 38 mil pontos na carreira.
LeBron James só está atrás de outra lenda dos Lakers, Kareem Abdul-Jabbar, na lista dos maiores pontuadores da história da NBA. A marca foi batida na partida do time de Los Angeles contra o Philadelphia no último domingo. Apesar do recorde de LeBron, os Lakers perderam o jogo por 113-112. E para terminar, após a derrota do Paris Saint-Germain diante do Rennes pelo campeonato francês, o menino Neymar recebeu a pior nota do jogo, segundo a avaliação do jornal L'Équipe. O astro brasileiro não viveu seu melhor dia e seu desempenho é alvo de preocupação, visando o duelo contra o Bayern de Munique pela Champions League. O desempenho preocupa, faltando menos de um mês para o jogo das oitavas de final da Champions. O L'Équipe deu nota 3 para o camisa 10 da seleção brasileira. Pedro Luiz de Moura, direto da redação para o Jornal da Manhã. Esportes no Jornal da Manhã. Oferecimento Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza seus sonhos. E se você pudesse fazer um investimento sem risco? A Vinac administra grupos de consórcios há mais de 45 anos. É especialista nisso. Na Vinac, você encontra agilidade, transparência e fala com quem decide. São mais de 90 mil cartas de crédito entregues sem nenhum atraso. Afinal, consórcio é o que a Vinac sabe fazer. Invista o seu dinheiro com quem entende. Vinac Consórcios. Quem poupa aqui realiza os seus sonhos. 7h44. Repita. 7h44. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários. Assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h47. Repita. 7h47. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, Cefaz, deposita hoje 495 milhões de reais no repasse semanal de ICMS aos municípios paulistas. A transferência é referente à arrecadação de 9 a 13 de janeiro. Os valores correspondem a 25% da arrecadação do imposto, que são distribuídos às administrações municipais com base na aplicação do Índice de Participação dos Municípios, IPM, definido para cada cidade. As prefeituras já haviam recebido 386 milhões de reais no repasse anterior, realizado em 10 de janeiro. Com os depósitos efetuados hoje, o valor acumulado distribuído aos municípios neste mês sobe para 882 milhões de reais. Começaram as inscrições para o processo seletivo de estágio da Caixa Econômica Federal. As oportunidades são voltadas para os estudantes do ensino superior, técnico e médio em todo o Brasil. Entre os cursos com oportunidades estão Arquitetura e Urbanismo, Ciências Políticas, Pedagogia, Serviço Social, Engenharias, Direito, Ciências Sociais, Psicologia, entre outros. Os interessados devem fazer a inscrição no portal do Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE, e realizar a prova online. O valor da Bolsa Auxílio varia de acordo com a carga horária semanal estabelecida em contrato. No caso dos estudantes de ensino médio técnico, o valor pode alcançar o teto de R$500 por mês, e para os alunos do ensino superior, a Bolsa Auxílio pode chegar a R$1.000 por mês. Os estudantes ainda contam com auxílio transporte de R$130 por mês. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de fevereiro. E o passaporte do Japão é o mais poderoso do mundo, dá livre acesso a 193 países. Para viajar pelo mundo precisa ter, além de dinheiro, um bom passaporte, o documento que identifica o viajante e registra entradas e saídas, vistos e autorizações, pode fazer toda a diferença na hora em que as autoridades de imigração de um país analisam as informações, dependendo de onde ele for emitido. É que uns passaportes são mais, digamos, poderosos do que outros e dão ao portador uma liberdade maior de viagem. A mais recente edição de um ranking elaborado por uma consultoria internacional
com base em dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, revela que o passaporte mais poderoso do mundo é o do Japão. Já são 5 anos que o país asiático fica no topo do ranking. Com o passaporte japonês, é possível entrar em 193 países sem a necessidade de visto prévio. Em segundo lugar, praticamente tão poderosos quanto, aparecem empatados Coreia do Sul e Singapura, que dão acesso livre a 192 nações. Depois das 2 primeiras colocações, a lista é dominada praticamente por países da Europa. Alemanha e Espanha empatam em terceiro. Finlândia, Itália e Luxemburgo em quarto. E Áustria, Dinamarca, Holanda e Suécia em quinto. O Brasil aparece na posição de número 20. Com o nosso passaporte é possível entrar sem visto em 170 países. Ocupam as 3 últimas colocações como países que têm os passaportes menos poderosos do mundo: Síria, Iraque e Afeganistão. Com o documento desses países, é possível entrar em 30, 29 e 27 nações sem necessidade de autorização prévia, respectivamente. Da Rádio 2, Milena Abreu. 7h51. Repita. 7h51. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida Salinas, no Bosque dos Eucaliptos, e também na Avenida São José, no Jardim Bela Vista. A velocidade máxima permitida para essas 2 vias é de 60 km por hora. Fumacê hoje programado em São José dos Campos para a região leste. Majestic, Capão Grosso 1 e 2, Parque Novo Horizonte, Jardim Cerejeiras, Santa Hermínia, Vila Matilde, Jardim Boa Esperança 1 e 2, Santa Helena, Paineiras 1 e 2 e Parque Nova Esperança. Estradas. Situação está um pouco mais complicada para o motorista nesse momento que trafega pela rodovia Presidente Dutra. A gente já tem lentidão em São José dos Campos em pelo menos 2 pontos. No sentido São Paulo, pista expressa, tem trânsito lento agora a partir do quilômetro 137, ali naquele trecho próximo da saída ali do Santa Inês. E depois um pouco mais à frente tem lentidão também no 145, pela pista marginal, naquele trecho ali próximo da Revap. Os 2 pontos aqui em São José dos Campos, segundo informa a concessionária, são causados pelo excesso de veículos. A partir de Guarulhos também continua com lentidão a partir do quilômetro 206 pela pista expressa no sentido São Paulo. Problema por lá também é o excesso de veículos. Depois pela pista marginal, mais 2 pontos com problema, tem obras 214 e também no 218, e logo na sequência pela pista marginal a partir do quilômetro 219 até o 225, lentidão nesse trecho todo aí por conta de um acidente que aconteceu agora há pouco e acaba refletindo pela pista expressa também. A lentidão começa a partir do quilômetro 222 pela pista expressa no sentido São Paulo, e aí o motorista, claro, fica parado por lá nesse momento. A rodovia Ailton Senna segue também com trânsito fluindo com lentidão no sentido São Paulo, trecho de Guarulhos a partir do quilômetro 23. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto, aqui no trecho do Vale do Paraíba, segue com trânsito livre. Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, sul de Minas, Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba, e também a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, todas neste momento têm situação bastante semelhante. Trânsito vai fluindo bem, motorista não enfrenta problemas, tem sol, ótima visibilidade em toda a extensão aí das 3 rodovias. Apenas na Tamoios, fique atento, porque a rodovia ainda tem obras. As balsas que fazem a travessia São Sebastião e Ilhabela seguem também com tempo normal de espera, mais ou menos uns 30 minutos em cada lado. Tempo bom nesse momento, tanto em São Sebastião quanto em Ilhabela. 7h54. Repita. 7h54. E vamos agora com as reclamações do ouvinte do Jornal da Manhã pelo nosso WhatsApp, o 99707-7791. Eloy. Vamos lá, Clemente. Na verdade, a gente tem uma reclamação e uma sugestão do Cláudio, que é nosso ouvinte de São José dos Campos. Ele mora na região sul, no bairro Colonial, e ele disse que gostaria de fazer uma reclamação referente à linha verde. A estrada do Imperador era uma via com 3 faixas e agora em alguns trechos ficou com apenas uma única
faixa. Aí vem a sugestão. Na visão dele, do Cláudio, a faixa deveria ser preferencial e não exclusiva da linha verde. Ele reforça aqui a informação de que tem trechos que fica apenas uma faixa e acaba atrapalhando o trânsito local. Tá aí a reclamação do Cláudio e também ao mesmo tempo uma sugestão. Bacana isso, né? Não é só reclamar, mas de repente pensar numa alternativa também. Ele, na verdade, o que eu analiso, ele fez um estudo na região ali, ele logicamente circula por ali, entendeu essa possibilidade, encaminha a sugestão, vamos encaminhar aí para o secretário de Mobilidade Urbana, Giovana, né? Vamos sim, Clemente. Interessante, se houver possibilidade, se é dentro da lei, porque tudo isso tem uma lei que regulamenta isso, eu acho que se a sugestão dele é viável, com certeza. É uma coisa para se pensar, para se estudar, com certeza. Claro. Agora, tem reclamação de Jacareí também. O Elcio mora no bairro Igarapés. Ele falou, inclusive, aqui que ele escuta todos os dias o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Ele fala que esse programa é muito bacana. Ele fica triste o dia que não consegue ouvir. Elcio, a gente fica muito feliz. Também, obrigatoriamente, né, Clemente? A gente fica muito feliz, viu, Elcio, pela sua... O dono da rádio ouve também? Sim, beleza. Essa parte aí é mais complicada, né? É nada, é parceiro, meu, é mil, aí que vai, né? O Elcio... O nosso sucesso depende dele também, né? Com certeza, sem dúvida alguma. A gente fica muito feliz quando a gente recebe mensagens como essa do Elcio, né? Do carinho, da atenção e do serviço que a gente presta. Isso faz valer a pena o trabalho que a gente desempenha aqui. E aproveitando, o Elcio fez uma solicitação aqui, nosso trabalho também é esse, ele gostaria de pedir atenção nos bairros mais afastados de Jacareí, porque eles não têm o fumacê e estão passando dificuldades com muitos insetos, eles não têm sossego. Jacareí não tem fumacê, essa é a realidade, viu? É isso que eu ia comentar. Elcio, inclusive, o que tem de pernilongo infestando a cidade e ninguém até agora fez nada, é impressionante, viu? Todo ano, nessa época do ano, é a mesma coisa. Muda governo, vem governo, vai governo e os pernilongos continuam residindo em Jacareí, livres, leves e soltos. Essa é a realidade. E fazendo a festa, né? Coitado dos moradores, viu? Fazendo a festa do pernilongo, lembra que tinha? Nossa, eu lembrei de um comercial muito antigo agora que tinha exatamente isso, viu? Bom, mas é o seguinte, você também pode participar aqui do Jornal da Manhã, se você tem alguma reclamação, se você tem alguma observação, se você precisa de alguma coisa que a gente puder ajudar, fique à vontade, anota aí o nosso WhatsApp, é o 12997077791, repetindo, 12997077791. 7h58. Repita. 7h58. E agora o destaque final. A ampliação da Avenida João Rodolfo Castelli, no Putim, região sudeste de São José dos Campos, é o primeiro empreendimento licenciado pela Agência Ambiental do Vale do Paraíba. Ontem, dirigentes do consórcio, acompanhados de técnicos, entregaram os documentos no Paço Municipal. Em conformidade com a legislação federal e estadual, a Prefeitura recebeu o certificado de dispensa de licenciamento ambiental e as autorizações para terraplenagem e corte de árvores isoladas. Como compensação, o município vai depositar R$524 mil no Fundo Municipal de Meio Ambiente. Com 1 quilômetro e 800 metros de extensão, o trecho a ser duplicado fica entre a UPA, a Unidade de Pronto Atendimento do bairro, e a Via Cambuí. A obra de mobilidade vai tornar o trajeto mais rápido. Um dos benefícios do licenciamento pela agência regional, que é pioneira no Brasil, foi o prazo de tramitação. Todo o processo levou 22 dias, mantendo o rigor das análises de impactos ambientais. Além de São José, integram o órgão Paraibuna, Jambeiro, Tremembé, Monteiro Lobato e Santo Antônio do Pinhal. Notícia. Rádio Jovem Pan. 7h59. Repita. 7h59. E essas foram as principais notícias de hoje, Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Governador em exercício Felício Ramute tem reunião hoje em São José dos Campos. Jacareí aplica pesquisa sobre a percepção do turismo na cidade. Pai é morto a tiros ao defender filho durante briga de trânsito em São José dos Campos. E Caixa Econômica abre inscrições para o processo seletivo de estágio. Agora 8 horas é o Jornal da Manhã, edição
Distribuição Regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E Vision Colinas. Realização Ribeira Empreendimentos Imobiliários.